Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, na aula anterior, nós começamos a estudar sobre o poder absoluto, sobre o absolutismo. Nós vamos perceber que algumas regiões da Europa, alguns estados nacionais europeus, vão adotar esse tipo de governo. O que é o poder absoluto? O que é o absolutismo? Vamos ver, nós vamos entender isso melhor a partir desta aula. Nós vamos entender também sobre a formação do Estado absoluto francês e do Estado absoluto inglês. Vamos perceber que o absolutismo francês vai influenciar outras nações. Vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Número 1. Quais são as características do regime absolutista? É absoluto. Lembrem-se, quando falar regime absolutista, lembrem-se de absoluto, é o poder absoluto. O monarca, o rei, ele controla tudo. Ele elabora as leis sem consultar a população. Ele não tem que dar satisfação das suas atitudes. Mas este poder, ele é de fato absoluto, ilimitado? Não, este poder ele vai se esbarrar na igreja. Ele vai se esbarrar na nobreza também. Quais são as características do regime absolutista? O rei concentrava todos os poderes. O sistema econômico adotado era o mercantilismo. Tá, o que é isso, gente? O Estado ele interferia na economia. O rei interferia nos assuntos da igreja também. A transferência do poder absoluto era por hereditariedade, era de pai para filho. A camada mais pobre pagava altos impostos. Uma outra característica também, gente. A formação dos estados centralizados também foi teve como característica a colonização de outras regiões. Para a aquisição de riqueza, a aquisição de poder, o fortalecimento do poder do monarca. Como ocorreu a centralização do poder? Essa centralização, gente, ela vai iniciar lá na Idade Média, quando os nobres, os senhores feudais, eles vão precisar de apoio de um nobre mais forte para se protegerem contra as revoltas camponesas, e quando os burgueses, que são os comerciantes que vão estar crescendo neste período, também vão precisar de alguém para centralizar o poder, vão precisar de alguém para unificar a moeda, para unificar os pesos e medidas. Então, a partir daí, o rei, ele começa a ter destaque, ele começa a ter uma importância maior. Então, ele começa a centralizar o poder. O poder absolutista emergiu apoiado pela nobreza e pela burguesia. Quais são os principais teóricos do absolutismo? O absolutismo ele vai ser embasado por alguns argumentos e também, gente, por um viés religioso. Nós vamos ver que alguns reis vão embasar nessas teorias, né, para se assumirem como absolutos. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet foram uns desses teóricos, dos principais teóricos do absolutismo. Número 4. Caracterize a cultura e a sociedade dos estados absolutistas. Quando esses estados absolutistas emergem, principalmente durante a Idade Moderna, vai haver muita mudança cultural. Mudança na forma de vestir, mudança na forma de se comportar, mudança na forma de sentar à mesa. Então, várias transformações vão acontecer. É a chamada, gente, para esses europeus, civilidade. Aqueles que são civilizados precisam ter normas, precisam ter etiqueta, precisam saber se comportar. Foi imposta uma religião oficial e uma língua comum aos reinos. Regras de comportamento foram criadas e normas de etiquetas foram estabelecidas. Será desenvolvido também um novo estilo artístico, o barroco. O barroco ele vai ser caracterizado pelo dualismo. Eu vou tirar uma aula só para a gente estudar o barroco, tá? Finalizamos a correção, pessoal. Agora nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro. Nós vamos entender a formação dos estados absolutistas e o modelo francês.
como que se consolidou o Estado absolutista francês, que serviu de modelo para outros estados. Esses governos absolutistas, eles foram estabelecidos, né, em várias regiões da Europa, na Prússia, na Alemanha, na Espanha, na Rússia, na França, na Inglaterra. Todos esses estados vão adotar o absolutismo, cada um com sua característica, cada um de acordo com suas condições econômicas, políticas, sociais e culturais. Habsburgo, gente, é uma dinastia, lembrando que dinastias são famílias que vão sucedendo no poder, europeia, a qual pertenciam os governantes austríacos, espanhóis e os do Sacro Império Romano Germânico. O absolutismo na França, ele vai ter início lá no século X, é quando começa a haver a centralização do poder, com a dinastia capetingia, quando Hugo Capeto começa a unificar os feudos. As medidas tomadas pelos monarcas da família Valois após a Guerra dos 100 Anos vão acelerar esse processo de centralização do poder. Os Valois, eles também vão entrar em conflito com os protestantes na França. Vamos lembrar que neste período a igreja ela vai estar passando por uma reforma. A igreja vai estar passando por questionamentos, por críticas. Vai surgir uma nova corrente religiosa que é o protestantismo. Esse conflito dos Valois com protestantes, que são chamados Huguenotes, né, na França, vai ficar conhecida como a Noite de São Bartolomeu, que vai haver um grande massacre, vai haver o assassinato de milhares de Huguenotes. Em 1589, gente, os Valois eles vão ser substituídos pela dinastia dos Bourbon. Essa dinastia, é durante o governo dessa dinastia que vai se consolidar o poder absolutista francês. É durante essa dinastia que o poder absolutista, que o regime absolutista vai ter o seu apogeu e a sua decadência. Esse regime absolutista, gente, ele também vai ficar conhecido como antigo regime. Não podemos esquecer isso. Esse antigo regime ele vai ser denominado de antigo regime após a Revolução Francesa, após 1789. A consolidação do absolutismo na França. As disputas entre essas duas correntes religiosas, protestantes, os huguenotes e os católicos, vão ameaçar a unidade da França. Neste momento, a França vai querer expandir seus territórios, vai querer se tornar uma potência europeia. Então, para tentar pacificar, controlar esses conflitos, Henrique IV, da dinastia de Bourbon, ele vai vai promulgar o Edito de Nantes. O que quer dizer esse Edito de Nantes? Vai conceder liberdade de culto aos protestantes franceses, ou seja, eles vão poder professar a religião deles como eles querem. O rei seguinte será o rei Luís XIII. Durante o governo do rei Luís XIII, o poder absoluto, o absolutismo, ele vai ser fortalecido, porque os nobres que eram contra o poder real, eles vão ser contidos, eles vão ser controlados. Então a França, ela vai expandir os seus domínios. Para que isso acontecesse, a França ela vai ajudar a combater os Habsburgo nas lutas holandesa pela independência, na restauração portuguesa e na Guerra dos 30 Anos. O que foram cada um desses conflitos? Vamos lá, vamos entender isso. A Guerra dos 30 Anos vai ter fim apenas em 1648. Com o fim da Guerra dos 30 Anos, a França já vai ter estendido os seus domínios sobre vários territórios. Vamos analisar aqui através desses mapas. Impérios europeus nos séculos 16 e 17. Império dos Habsburgos, a gente pode ver que eles já possuem o controle de um vasto território, né, já no continente americano. Império Português,
No continente americano também a gente observa esse Império Português em todo o continente africano. Territórios do Sacro Império Romano Germânico, que corresponde à atual Alemanha, né? Como que vai acontecer, gente, o desmantelamento do poderio dos Habsburgo? Desmantelamento é o fim, né? A fragmentação. Entre 1580 e 1640, Portugal foi anexado pelo rei espanhol, pelos Habsburgo. Por quê? O que aconteceu com Portugal neste período? Portugal vai estar passando por uma crise de sucessão da coroa, do reino, do rei. Por quê? Portugal vai ficar sem um rei. Então, 3 pretendentes vão disputar a coroa portuguesa. Quem vai ganhar será Filipe, o rei espanhol. Então, ele vai anexar Portugal. Então, ele será coroado rei de Portugal e rei da Espanha. Somente em 1640 é que Portugal vai conseguir a sua independência, através de um movimento chamado Restauração. O rei Filipe, gente, ele vai conseguir dominar o Portugal com o apoio da burguesia. Essa mesma burguesia, insatisfeita com esse reino, vai liderar um movimento de restauração. Assim, em 1640, Portugal torna-se livre, torna-se independente, e a dinastia Bragança começa a prevalecer, né, na administração portuguesa. A dinastia Bragança vai ter início com o rei que vai ser coroado, Dom João IV. Então, em 1640, os espanhóis vão ser expulsos de Portugal e Portugal vai conseguir a sua autonomia. Em relação à Holanda, como que vai acontecer em relação à Holanda, gente? Os holandeses, eles vão ter a sua independência da Espanha em 1581. Os Países Baixos, a Holanda, era uma colônia da Espanha. Em 1581, após uma longa revolta, eles vão se declarar independentes. Grande parte da população holandesa era protestante. O governo de Habsburgo, ele era muito católico. Então aí vai haver uma divergência de ideias. Só que o governo espanhol não vai aceitar essa independência holandesa. Essa independência holandesa vai ser reconhecida apenas em 1648, quando tem o fim a Guerra dos 30 Anos. Só lembrar vocês aqui, gente, quando a coroa espanhola vai anexar Portugal, aí vai se formar a União das Coroas Ibéricas, é a chamada União Ibérica, que vai chegar ao fim em 1640. Como que acontece a Guerra dos 30 Anos, pessoal? Em 1618, nobres protestantes da Boêmia, né, atual República Tcheca, e da Áustria vão se rebelar contra Fernando de Habsburgo, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Por quê? Fernando, gente, ele vai reprimir os movimentos protestantes com muita violência. E isso vai causar uma série de pequenos conflitos, que vão envolver alguns outros países, alguns outros estados. Esses conflitos eles vão chegar ao fim apenas em 1648, com a assinatura do Tratado de Westfália. A Espanha vai ficar do lado do imperador católico, França, Dinamarca e Suécia vão apoiar os protestantes. No caso, quem vai vencer esse conflito serão França, Dinamarca e Suécia. Esses estados que vão ficar do lado dos protestantes. Então, esse Tratado de Westfália vai ser um acordo de paz. Entretanto, França e Espanha vão continuar em conflito. Durante esse acordo, gente, o Tratado de Westfália, a partir dele que a Espanha vai reconhecer a independência da Holanda. A Espanha continuou em conflito com a França até 1659, perdendo para esses reinos diversos territórios, assim como a hegemonia europeia.
o auge e o fim do absolutismo francês. O que isso quer dizer? Vai ser no reinado de Luís XIV que a França vai viver o auge de seu absolutismo, vai viver o auge do absolutismo. Por quê? O que vai acontecer neste período, gente? Antes de completar 5 anos de idade, Luís XIV ele vai perder o pai, que era Luís XIII. Então, Ana, sua mãe, ela vai conseguir, com o apoio do parlamento, tornar-se a única regente de Luís XIV. Ela vai manter esse posto por vários anos e, junto com seu primeiro-ministro, o cardeal Mazarin, ela vai enfrentar uma série de revoltas civis. Essas revoltas elas vão chegar ao fim em 1652, quando Luís XIV vai alcançar sua maioridade e vai poder preservar a autoridade real da Casa de Bourbon. Então, o próprio Luís XIV, ele vai exercer a política externa e interna da nação. E essa política, gente, ele vai se apoiar na concepção do teórico Bossuet. Ele vai declarar, né, que a origem divina do poder real, ou seja, o poder real tem uma origem divina. Em 1661, já com a morte de Mazarino, o Luís XIV ele vai tomar conta da política. Ele vai adotar o Sol como seu emblema, por isso ele vai ficar conhecido como Rei Sol, e vai escolher como responsável pelas finanças Jean-Baptiste Colbert. Qual que é a importância disso? Vai haver uma expansão, um crescimento do exército e da marinha. Quando isso acontece, o Império Francês, né, o que vai acontecer? Ele vai se expandir. Só que, durante este período, a França ela vai passar por alguns conflitos, vai se envolver com alguns conflitos. E esses conflitos vão acabar levando ao declínio do poder absolutista francês. Luís XIV vai reforçar as tradições do poder sagrado dos reis. Por ser católico, ele vai revogar, né, vai acabar com o Edito de Nantes. Lembrem, o Edito de Nantes era aquele que concedia liberdade de culto aos protestantes. Então, ele vai restabelecer a perseguição aos huguenotes. Neste período, mais de 150 mil pessoas vão deixar a França. Funcionários do governo, soldados e burgueses. E isso, gente, vai abalar toda a estrutura econômica francesa, o que vai acabar levando a uma crise econômica, o que vai acabar levando a uma crise do regime absolutista. No plano externo, a França vai se envolver em diversas guerras, como eu falei para vocês, e as finanças vão ficar muito enfraquecidas. O que acontece então, gente? Se um governo não está agradando a população, o que vai acontecer? Vão surgir vários críticos, vários revoltosos. O sucessor de Luís XIV, gente, vai ser o seu neto, Luís XV. A administração de Luís XV vai ser marcada por vários gastos com a corte e por diversos conflitos, como a Guerra dos 7 Anos. Com a derrota, a França vai perder grande parte de suas colônias, inclusive a região que hoje corresponde ao Canadá. Com Luís XVI, as dificuldades elas vão se intensificar, resultando na Revolução Francesa de 1789. Luís XVI ele vai suceder Luís XV. Então, a gente percebe que desde o governo de Luís XIV, a França ela já vem declinando, né? O poder absolutista francês ele vem declinando, ele vem caindo, ele vem sendo criticado em função dos diversos acontecimentos no campo econômico e no campo político. Durante o governo de Luís XIV, pessoal, ele vai alimentar, né, aquela ideia de que ele é o Todo-Poderoso. Ele vai alimentar o culto à sua imagem. Como eu disse para vocês, ele vai ficar reconhecido como o Rei Sol. E a frase, o Estado sou eu, será de Luís XIV também, ou seja, eu sou o poder, eu sou o Estado.
que expressa todo o controle, todos os poderes em suas mãos. O Palácio de Versalhes, como nós vimos, né, no início do capítulo, é uma forma de ostentação, é uma forma de demonstração do poder absolutista de Luís XIV. Durante o período do governo de Luís XIV, ele vai financiar vários escritores, ele vai criar academias para diversas atividades, como arquitetura, pintura e ciências. Mas, gente, muitas dessas obras não vão representar os interesses da coroa, muitas dessas obras vão fazer críticas à coroa. Eu vou finalizar por aqui, pessoal, esta aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. É só uma página, tá? A página 119. Na próxima aula, a gente vai continuar. Nós vamos estudar alguns escritores, né, alguns pensadores que vão emergir durante o governo de Luís XIV e nós vamos entender a consolidação do poder absoluto inglês, do absolutismo inglês. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.